duas notas. A primeira, para dizer que ontem promulguei a lei que cria o Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde. É uma lei inovadora. É uma lei inovadora que vai mobilizar no plano internacional recursos para que Cabo Verde possa fazer face às mudanças climáticas. Mas também porque permite, através de uma ação diplomática inteligente, transformar dívidas em investimentos para que Cabo Verde, assumindo de um lado os seus compromissos internacionais, de outro lado, trabalhe de forma determinada, como tem feito até agora, para, enquanto um pequeno Estado insular, mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A segunda nota refere-se à Macaronésia. Esta é uma ideia mítica, já vinha de Camões. Neste início do século XXI é preciso trabalharmos para dar corpo a essa ideia da Macaronésia enquanto região. Aliás, Fernando Pessoa escrevia que Deus quis que o mar unisse, já não se separasse. E estes 4 arquipélagos estão efetivamente ligados pelo mar. Em 2010 criámos a Conferência dos Arquipélagos da Macaronésia e, neste momento, há um conjunto de iniciativas da sociedade civil no sentido de levar ao reconhecimento dos arquipélagos da Macaronésia como uma região. As universidades aqui têm um papel fundamental de colaboração para tornar realidade esta entidade, como aliás acontece com a Polinésia e a Micronésia. Devemos todos trabalhar nesse sentido, por razões hoje que têm a ver com a geopolítica nesta região do Atlântico, mas também na linha da ideia assumida por todos de criação de um espaço de amizade, paz e cooperação para o desenvolvimento. Em 2033 estaremos a comemorar os 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde, e que é uma derivação da Diocese da Madeira, aliás, tem o mesmo patrono. A Diocese da Madeira, criada em 1514, a de Cabo Verde, em 1533, e a primeira Diocese na África subsaariana, e que foi também uma ponte importante de ligação entre os 4 arquipélagos da Macaronésia. É, portanto, importante que este encontro aqui decorra sob o signo da inovação nas ilhas da Macaronésia. Portanto, é com misto de orgulho e satisfação que participo nesta 22ª edição do BIM Cabo Verde, na cidade da Praga. Assumir este evento intercalado da rede BIM é, para o nosso país e para a nossa comunidade académica, um testemunho claro do nosso empenho
em estar na linha da frente da inovação aberta e da colaboração internacional. Bem disse o senhor diretor, há dias estive na Universidade de Porto com o magnífico reitor e com toda a equipa reitoral da Universidade do Porto, assim como estive nos hospitais de São João e de Santo Antônio. E a ideia foi precisamente apelar no sentido de estabelecermos redes colaborativas para o desenvolvimento da cooperação em áreas hoje que são sensíveis para o desenvolvimento dos nossos países, mas particularmente para esta nova fase de desenvolvimento de Cabo Verde, onde teremos de ser suficientemente ousados, inteligentes e inovadores para podermos dar o salto e conseguirmos, assim, inovar, criar novas ferramentas e novos espaços de colaboração entre as universidades. A presença de hoje da Universidade do Porto, também da Universidade da Madeira, demonstra claramente essa perspectiva que discutimos na semana passada na cidade do Porto. Agradeço à professora doutora Astrigilda Silveira pelo amável convite que me endereçou para estar presente, o qual acolho com grande entusiasmo, na dupla condição de Presidente da República de Cabo Verde e patrono da Aliança da Década do Oceano da Unesco. Discutir o desenvolvimento e o futuro de Cabo Verde é indiscutível, é indissociavelmente discutir o mar. O nosso arquipélago é um país atlântico, cujos destinos estão ancorados na imensidão do oceano. Aliás, costumo dizer que Cabo Verde devia ser as Ilhas Azuis do Atlântico, não é? Cabo Verde é um paradoxo, né? Não somos nem Cabo, nem Verde. Não é? Na verdade, o mar, não é? Como dizia Jorge Barbosa, esse desassossego do mar, sempre dentro de nós, é o mar que marca efetivamente a nossa identidade enquanto país. Não é? O nosso arquipélago é um país atlântico cujos destinos estão ancorados na imensidão do oceano. Se por um lado o mar é para nós uma barreira geográfica, por outro, ele é o nosso mais relevante recurso natural e o alicerce do nosso desenvolvimento econômico e social. A presente edição está centrada exatamente na valorização do mar, evidenciando o papel estratégico dos ecossistemas marinhos no quadro do desenvolvimento sustentável do país. É urgente compreender que a proteção e a exploração sustentável dos nossos recursos marinhos são dois lados da mesma moeda. Quando falamos de uma economia azul, referimos-nos à necessidade de criar riqueza e emprego sem comprometer a saúde do oceano. Em Cabo Verde, setores como as pescas, o turismo, as energias renováveis, a biotecnologia, as indústrias farmacêuticas e alimentares, os desportos náuticos e aquáticos, para não falarmos da água, representam oportunidades imensas para o nosso desenvolvimento. No entanto, para que esta valorização seja efetiva, precisamos de alianças sólidas entre continentes e de uma abordagem ousada, suportada pela inovação e pelo empreendedorismo. Através de iniciativas como a economia verde e azul e a inovação digital, podemos transformar as vantagens comparativas e desafios em fontes de vantagens competitivas. O objetivo principal deste encontro é exatamente promover essas relações de colaboração
permitindo-nos gerar impacto positivo e valor real para as nossas comunidades. O papel de Cabo Verde na ação climática global dos oceanos é de relevância capital e vai muito para além da nossa dimensão territorial. Eu diria parte terra, né? 4.033 km². Mas 99, 100% quase do nosso território é mar, não é? E aqui temos perto de 800 mil km², e se as Nações Unidas aceitarem as propostas que estão em discussão de extensão da plataforma continental, então chegaremos a perto de 1 milhão de km² de mar. Estão a ver que a dimensão territorial não é assim tão pequena. E podemos, neste domínio, efetivamente ser um grande país. Os oceanos são os grandes reguladores do clima do planeta, absorvendo uma parte significativa das emissões de carbono e garantindo a estabilidade da biosfera. Contudo, os pequenos estados insulares em desenvolvimento e as regiões ultraperiféricas são os que mais sofrem com as alterações climáticas, apesar de serem os que menos contribuem para elas. A subida do nível do mar, o aquecimento e a acidificação das águas e os fenómenos climáticos extremos ameaçam a nossa segurança e os nossos meios de subsistência. Por estarmos na linha da frente desses impactos, Cabo Verde tem a responsabilidade e o dever de assumir um papel ativo e influente na definição das agendas climáticas globais. Não podemos ser apenas observadores passivos. Temos de ser a voz que alerta o mundo para a urgência de proteger os oceanos e o planeta. O que acontece nos nossos mares, a acidificação, a subida do nível das águas, a perda de biodiversidade, são indicadores precoces do que o mundo enfrentará se não agirmos com celeridade. Por isso, a nossa diplomacia climática tem sido pautada por um princípio claro de que não existem pequenos países perante a emergência climática, mas apenas Estados com diferentes capacidades de liderança. A liderança de Cabo Verde tem sido precisamente a de demonstrar que a proteção dos oceanos é o pilar central de qualquer estratégia de desenvolvimento resiliente. No exercício das minhas funções como patrono da Aliança da Década do Oceano, tenho defendido incansavelmente que a transição energética e a economia azul não são luxos, mas imperativos econômicos. Contudo, esta transição exige uma mudança de paradigma na forma como tratamos a informação. Aqui reside o desafio que coloco a esta rede BIM. A importância vital da investigação e, sobretudo, da produção e partilha de dados. Muitas vezes, a inovação falha em Cabo Verde e nas regiões ultraperiféricas, não por falta de vontade, mas por falta de dados precisos, locais e acessíveis. Precisamos de democratizar o acesso à informação científica. Sem dados, não há política pública eficaz. Sem eles, não há tecnologia que sirva às nossas especificidades geográficas. É necessário transformar os nossos centros de investigação e universidades em verdadeiros hubs de processamento de dados oceânicos que alimentem o tecido empresarial e as startups aqui presentes. O painel sobre o papel de Cabo Verde na ação climática global dos oceanos destaca como as nossas ilhas podem liderar a próxima vaga de inovação climática, passando da periferia para o centro das decisões. A nossa localização atlântica
confere-nos uma posição estratégica para servir de laboratório e demonstrador de soluções climáticas baseadas na natureza, tal como o projeto Gênesis sobre infraestruturas hídricas críticas, que será discutido neste evento. Ao longo dos últimos anos, tenho procurado, na minha condição de patrão da Aliança da Década do Oceano da Unesco, levar a voz de Cabo Verde e dos oceanos a todos os fóruns internacionais. E aqui em Cabo Verde, também organizar anualmente uma conferência internacional para discutirmos estas matérias. E em julho teremos na Ilha da Boa Vista a 5ª Conferência Internacional, que está a ser organizada em estreita cooperação com a direção da Unesco. A diplomacia climática exige uma ação firme, persistente e focada na construção de pontes entre o Norte e o Sul global. No contexto da ação climática e da gestão dos oceanos, a produção e a partilha de dados, como referi acima, assumem um papel crítico. Precisamos de compreender a fundo o comportamento dos nossos sistemas marinhos, e isso só é possível através de uma colaboração estreita entre as instituições de ensino superior, os centros de investigação e o setor empresarial. A rede BIN tem desempenhado um papel notável na promoção de uma abordagem bottom-up, estribada na confiança e na participação aberta, o que facilita essa mesma partilha de conhecimento. Este evento proporcionará a oportunidade de se discutir temas como as tecnologias para a observação dos oceanos e as ações baseadas na natureza. Para que estas iniciativas sejam bem-sucedidas, precisamos de apoiar os jovens investigadores e promover a inovação digital na agricultura e na economia verde. A partilha de dados entre Cabo Verde, Portugal e outros parceiros europeus e globais, como as instituições envolvidas no projeto Gênesis e em painéis de economia circular e energia, é o que nos permitirá desenvolver políticas informadas e resilientes. Os próximos 2 dias serão repletos de debates intensos, palestras, action plans e partilha de experiências. É fundamental que se aproveite este espaço para construir alianças duradouras que fomentem o crescimento sustentável e a criação de emprego através da inovação. A Universidade de Cabo Verde e a Universidade do Porto deram o primeiro passo ao unir esforços para organizar este evento. E cabe agora a todos, investigadores, professores, empresários e decisores políticos, transformar estas ideias em realidade. O projeto Gênesis, que estará em pauta, é um exemplo de como a inovação técnica em infraestruturas pode responder a crises climáticas. Mas precisamos de escalar este modelo. Urge fomentar parcerias entre os investigadores e a rede internacional do BIN, que transforma as ideias incubadas por estes dias em soluções aplicadas ao terreno, seja na dessalinização sustentável, na monitorização da biodiversidade marinha ou na otimização da economia circular portuária. O meu apelo, enquanto patrono e enquanto presidente, é para que este evento não termine no encerramento da sessão. Que esta edição do BIN em Cabo Verde seja o ponto de partida para uma diplomacia do conhecimento. É necessário mover o debate climático da arena puramente política para a arena da inovação aplicada. O impacto da diplomacia climática de Cabo Verde, que tenho tido a honra de promover, depende desta ponte.
ao partilhar dados, ao abrir laboratórios e ao convidar a comunidade internacional a inovar conosco nas nossas águas, estamos a exercer a nossa soberania e a contribuir para o equilíbrio do planeta. A inovação nas regiões ultraperiféricas não deve ser apenas uma adaptação de soluções do norte ou do sul global, mas uma resposta original nascida da nossa relação visceral com o mar. Termino desafiando a todos os presentes académicos, empreendedores e decisores a que olhem para os próximos dias com esta ambição, que o resultado dos vossos action tanks e painéis seja mensurável e replicável. A ação climática global não se ganha apenas com grandes cimeiras. Ela será ganha com a inteligência aplicada à gestão de 1 quilômetro quadrado de oceano, bem como com a eficiência de uma nova tecnologia energética. Enfim, ganha-se com a partilha de uma base de dados que salva um ecossistema. Cabo Verde está pronto para continuar a ser este laboratório vivo. Contamos, sim, com a vossa criatividade, com o vosso rigor técnico e, acima de tudo, com a vossa capacidade de colaboração para que juntos possamos assegurar que o oceano continue a ser a nossa maior fonte de vida e o nosso futuro comum. Muito obrigado pela vossa atenção.